Homilia diária. Olá, minha família de oração, salve e paz e que Deus abençoe. Eu me chamo Giovanni Medeiros e vou meditar contigo a liturgia de hoje. Antes, uma pequena oração. Ó Espírito Santo, conforto dos sofredores, afastai do meu dia todos os sofrimentos e angústias, que eu possa superar tudo o que de mal me acontecer, contando com a vossa graça e com a vossa proteção. Que não abata sobre mim o desespero, mas sim a força de superar barreiras que me vêm de vós. Que todas as formas de sofrimento se afastem do meu dia e que eu possa perceber a vossa ação consoladora a me amparar. Que possa também ser amparado para todos aqueles que sofrem injustiça e que estão desesperados e também desamparados. Vinde, Espírito Consolador. Se me amais, observareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o outro Consolador, para que fique eternamente convosco. Se me amais, observareis os meus mandamentos, e eu o rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco. João capítulo 14, versículo de 15 a 16. A liturgia de hoje, a primeira leitura é de Atos dos Apóstolos. O discurso de Pedro culmina com a confissão essencial da fé cristã. Sabia toda a casa de Israel com absoluta certeza que Deus estabeleceu como Senhor e Messias a esse Jesus por vós crucificado. Essas palavras provocam realmente grande comoção nos ouvintes, que se dão conta da sua culpa na morte de Jesus. Mas aos sentimentos de arrependimento juntam-se a percepção de que chegaram os últimos tempos. Embora não se fale explicitamente da segunda vinda de Cristo para realizar o juízo, ela está implícita na citação de Joel. Isto explica a reação dos ouvintes. Que havemos de fazer, irmãos? É a pergunta que hão de fazer todos aqueles que escutam o Evangelho. Pedro responde a todos: convertei-vos e peça cada um o batismo em nome de Jesus Cristo. Recebereis então o dom do Espírito Santo. É preciso, pois, mudar de mentalidade e também de comportamento. Receber o batismo em nome de Jesus Cristo, o enviado, o Messias, o Salvador. Receber o batismo é sinal de abertura à vida nova, obra do Espírito, que liberta da morte e oferece plenitude de vida. O perdão dos pecados, a libertação da morte e a vida nova do Espírito são oferecidos a todos os que, chamados por Deus, respondem confessando a fé. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Essa confissão liberta os que fazem da geração perversa, isto é, daqueles que, apegados a uma religiosidade legalista, querem impedir os outros de confessarem a fé em Jesus Cristo. As 3.000 conversões manifestam a força irresistível do Evangelho e mostram-nos Pedro no seu novo trabalho de pescador de homens, conforme Lucas capítulo 5, versículo 10. No Evangelho de hoje de João, a ressurreição é um fato sobrenatural, testemunhado pelo mundo sobrenatural. Jovem vestido de branco, conforme Marcos capítulo 16, versículo 5, um anjo. Mateus capítulo 28, versículo 5. Homens vestidos de branco. Lucas capítulo 24, versículo 4. 2 anjos. João capítulo 20, versículo 12. Ao longo de João 20, vemos o crescimento, vemos a afirmação da fé dos primeiros discípulos em Jesus ressuscitado.
O nosso texto compõe-se de duas partes. Primeiro, a aparição dos anjos a Maria e a aparição de Jesus à mulher. Maria deve ser libertada de um apego ainda muito sensível ao Jesus terreno. A ultrapassagem desta visão terrena permite ao discípulo encontrar o Senhor. Maria, ela não chega à fé em Cristo ressuscitado por meio dos anjos, que são simples interlocutores. De fato, ela só reconheceu o Senhor quando ele pronunciou seu nome, Maria, inaugurando nela uma nova vida. Ao reconhecer o Mestre, Rabi, ela é convidada por Jesus a anunciar aos discípulos a ressurreição. Torna-se então símbolo da fé plena, que se torna missionária e também evangelizadora da palavra de Jesus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele tinha dito. O encontro de Jesus com Maria Madalena é o anúncio feito pela mulher aos irmãos, encerra uma importante mensagem para os discípulos de todos os tempos. O Senhor está vivo e cada um o deve procurar por meio de uma caminhada de fé, sempre na certeza de que, se fizer a sua parte, o Senhor não tardará, por sua vez, a vir-lhe ao encontro e fazer-se reconhecer. Meditação. Animados pelo Espírito Santo, os apóstolos pregaram Jesus Cristo morto e também ressuscitado. A boa notícia foi acolhida com muito entusiasmo, e juntaram-se a eles cerca de 3.000 pessoas. Como explicar tantas conversões? Estava-se no Pentecostes e o Espírito não atuava só nos apóstolos, mas também nos seus ouvintes. O discurso de Pedro não era extraordinário, nem sequer irresistível, mas os seus ouvintes ficaram fortemente emocionados com ele. E impôs-se uma conclusão: é o Espírito que torna fecunda a palavra e converte os corações. Repito, é o Espírito que torna fecunda a palavra e converte os corações. O livro dos Atos dos Apóstolos ilustra esta verdade elementar. O protagonista da evangelização é sim o Espírito Santo. Parece que nós estamos a redescobrir na igreja esse caminho, que exige mais paz, que exige mais oração e menos agitação e correrias. A pregação só toca os corações quando vai incendiada pelo fogo do Espírito. O Evangelho comove, o Evangelho ele espanta, ele dá de uma simplicidade jamais vista. Maria chora por aquilo que devia encher de alegria, mas ela ainda não sabe tudo, nem podia sabê-lo. Só um coração cavado pela dor pode ser repleto de alegria sobrenatural. Quantas e quantas vezes nós deixamos afundar na tristeza, em vez de exultarmos pela alegria que os sofrimentos nos preparam. Maria não reconhece Jesus porque se deixou envolver na sua ilusão humana. Levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. As palavras não estão totalmente erradas, porque expressam um profundo afeto pelo Senhor, mas deve converter-se. Procura um morto e deve procurar um vivo. Uma tal conversão só iria acontecer quando Jesus a chamar pelo nome Maria. Nós também só podemos chorar e procurar o Senhor na noite, mas quando Ele quiser, pode tocar-nos o coração, chamarmos pelo nome e tudo moldará. Rabi, mestre, vamos reconhecê-lo, vamos ouvir da sua boca, vai ter com os meus irmãos. Antes da paixão, Jesus nunca tinha chamado irmãos aos seus discípulos. Chamamos agora. A cruz aproximou de nós, aproximou de um modo absolutamente único.
tendo entrado na glória, parece mais longe de nós, mas não, Ele está cada vez mais próximo, é o irmão que nos leva ao céu e o nosso Pai. A igreja constitui-se à volta do ressuscitado, cuja presença ela experimentava fortemente. É também à volta dele que se constitui as comunidades religiosas no respeito pela dignidade e pela liberdade das pessoas. Cristo sempre é o centro de toda a comunidade religiosa. Por isso, mais do que fruto da habilidade dos homens, a comunidade é fruto da graça. Mais do que por meio de recursos humanos, a comunidade há de ser construída à volta do altar, na celebração e na adoração eucarística. A comunidade esforça-se por dar testemunho de Cristo, no nome do qual está reunida. Procuramos a inspiração e o modelo desta vida comunitária na comunidade dos discípulos reunidos em redor do Senhor e nas primitivas comunidades cristãs. Oração. Ó Senhor Jesus ressuscitado, quantas e quantas vezes também eu me deixo envolver por ilusões, por desejos excessivamente humanos. Dai-me a graça de te reconhecer, de poder exclamar como Maria Madalena: eu vi o Senhor. Então a minha alegria será plena e ninguém mais poderá me tirar. Então saberei construir igreja, construir comunidade. Então serei missionário da Boa Nova, porque sem ti, sem o teu Espírito, as minhas palavras são vazias, o meu trabalho é estéril, os meus esforços são vãos. Só contigo, animado pelo teu Espírito, poderei levar a salvação aos meus irmãos. Faz-me compreender cada vez mais a absoluta necessidade de ti para ser testemunha, para evangelizar. Amém. Contemplação. O nosso Senhor quis passar por um momento pelos temores e pelas perturbações da agonia, para sofrer tudo o que sofremos e para nos ensinar a resignação e o abandono de que a vida está toda realmente semeada. Queria também sofrer em todas as suas faculdades, a fim de expiar as faltas cometidas por todas as potências da nossa alma e do nosso corpo. Nestas penas extremas, exprime a sua resignação à vontade do seu Pai, mas regressa imediatamente à sua disposição habitual de alegria no sacrifício. Levantai-vos e vamos, levantai-vos e caminhemos, dizia aos seus apóstolos, e ia para a frente do traidor, lá na frente do cálice, o cálice de amargura que tinha desejado beber, e para o batismo de sangue, com que ele tinha pressa de ser batizado por amor pelo seu Pai e por nós. O conjunto dos mistérios da sua paixão era a nossa salvação, a nossa redenção. Era o prelúdico necessário da ressurreição, na abertura do seu coração, no nascimento da igreja, da descida do Espírito Santo e de todas as graças esperadas e preparadas desde a origem do mundo. Era a vitória sobre o demônio e sobre o pecado. Tinha muitas vezes exprimido o seu desejo da cruz. Era para ele uma angústia esperar. Tenho de receber um batismo, e que angústias as minhas até que ele se realize. Os profetas tinham anunciado esta espontaneidade do seu sacrifício. Ofereceu-me porque quis, está lá em Isaías 53. Assim, quando Pedro e os outros quiseram prender o traidor e os seus cúmplices, o nosso Senhor reprimia o seu ardor, demasiado e também natural. Não hei de beber o cálice que meu Pai me deu. João capítulo 18, versículo 11.
Amado e amada, vamos hoje repetir frequentemente e vamos viver hoje a palavra que está lá em João, capítulo 20, versículos 18, que diz: Vi o Senhor. Repito, vi o Senhor. Salve e paz e que Deus te abençoe. E meu amado, minha amada, nunca, jamais se esqueça. Deus ama muito, 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 muitíssimo você.